Você já parou para pensar de onde vem aquele torresmo crocante, dourado, que estoura na boca e libera um sabor que parece impossível de reproduzir em casa? Aquele petisco que aparece em botequins, festas juninas, churrascarias e mercados de todo o Brasil, vendido em pacotinhos simples ou servido em tigelas generosas, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Mas existe algo que ninguém te conta quando você abre esse pacote e mergulha a mão dentro dele. Existe um processo que acontece longe dos seus olhos, dentro de instalações industriais que poucos têm permissão de entrar, onde máquinas trabalhando 24 horas por dia transformam toneladas de matéria-prima bruta em um dos produtos mais consumidos do Brasil. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você olha para esse alimento. E talvez nunca mais você consiga comer um torresmo sem lembrar do que vai ler agora. A indústria de beneficiamento de subprodutos suínos é um setor que movimenta bilhões de reais por ano no Brasil, um dos maiores produtores e exportadores de carne suína do planeta. Mas dentro dessa cadeia produtiva gigantesca, existe uma linha de operação específica, discreta, quase invisível para o consumidor comum, onde a pele do porco passa por uma transformação radical. Uma metamorfose industrial que envolve temperatura extrema, pressão, gordura derretida, câmaras de secagem e fritadeiras industriais que ninguém vê por fora quando passa na porta de um frigorífico. Essa é a linha de produção do torresmo. E ela começa muito antes do momento em que a fritura acontece. Tudo começa nos grandes frigoríficos do interior do país, espalhados pelo Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Minas Gerais. São estruturas imensas, refrigeradas, onde caminhões chegam dia e noite carregando cargas que a maioria das pessoas jamais viu de perto. A escala é difícil de imaginar. Uma única unidade industrial pode abater milhares de suínos por dia, e cada animal gera uma quantidade significativa de pele, que até algumas décadas atrás era descartada ou usada apenas como subproduto de baixo valor. Hoje, essa mesma pele é considerada matéria-prima nobre dentro da cadeia produtiva. Cada quilo tem preço, tem destino, tem uma rota industrial definida antes mesmo do abate. O que era descarte virou produto premium. E esse é o primeiro segredo que a indústria não divulga nos rótulos. Antes de prosseguir, se você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, comenta agora mesmo aqui embaixo com a palavra torresmo, para a gente saber que você quer descobrir tudo que vem por aí. Deixa o like também, porque esse conteúdo foi montado com informações que você não encontra em nenhum outro lugar. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão revelar processos industriais ainda mais chocantes do que esse. Depois do abate, as carcaças dos animais seguem por uma linha de processamento contínua, onde cada parte do animal é separada com precisão cirúrgica por trabalhadores treinados e por equipamentos automatizados. A pele é removida por máquinas de descamação e raspagem, que operam em temperaturas controladas, garantindo que a camada de gordura subcutânea permaneça parcialmente aderida ao tecido. Esse detalhe é fundamental. A presença dessa gordura é o que vai determinar a textura final do produto. Sem ela, o torresmo não expande. Sem ela, não há crocância. Sem ela, o processo inteiro perde o sentido. As peles retiradas são imediatamente direcionadas para câmaras frigoríficas, onde permanecem em temperatura de conservação enquanto aguardam o início do processamento específico. Nessa etapa, toneladas de pele ficam empilhadas em containers industriais, aguardando sua vez de entrar na linha de transformação. O cheiro é forte, o ambiente é frio. Os trabalhadores usam equipamentos de proteção completos. Não é um lugar bonito. Não é um lugar que a indústria alimentícia gosta de mostrar em campanhas publicitárias. Mas é exatamente aqui que começa a magia industrial que transforma matéria bruta em produto de prateleira.
O primeiro grande processo é o chamado cozimento ou pré-cozimento da pele. As peles seguem por esteiras transportadoras até caldeirões industriais ou sistemas de cocção contínua, onde são submetidas à água fervente ou vapor pressurizado por um período determinado de tempo. Esse cozimento inicial tem um objetivo técnico preciso. Ele amaciou a estrutura do colágeno presente na pele, facilita a separação da gordura e começa o processo de gelatinização das proteínas. Depois desse banho térmico, a pele muda completamente de aparência. Ela fica mais maleável, mais translúcida e começa a liberar parte da gordura que estava aprisionada nas camadas mais profundas do tecido. Operadores monitoram temperatura, tempo e pressão com equipamentos digitais instalados ao longo da linha. Um desvio de poucos graus pode comprometer toneladas de produto. Após o cozimento, as peles passam por um processo de raspagem secundária, onde equipamentos específicos removem o excesso de gordura que foi liberado durante a cocção. Esse controle da quantidade de gordura residual é outro ponto crítico da produção. Gordura demais faz o produto absorver óleo em excesso durante a fritura, resultando em um torresmo pesado e empapado. Gordura de menos impede a expansão adequada e resulta em um produto duro, sem a textura característica que o consumidor espera. O equilíbrio é alcançado por anos de ajuste de processo, por parâmetros técnicos estabelecidos pelas equipes de qualidade e por operadores experientes que reconhecem no tato e na aparência visual quando a pele está no ponto certo para seguir para a próxima etapa. É então que começa uma das fases mais impressionantes de todo o processo, a secagem industrial. As peles limpas e com gordura controlada são colocadas em esteiras ou bandejas metálicas e inseridas em câmaras de secagem de grandes dimensões. Essas câmaras funcionam com circulação forçada de ar quente, mantendo temperatura e umidade controladas por sistemas automatizados. O objetivo é reduzir o teor de umidade da pele a níveis mínimos, criando o que a indústria chama de pele seca ou couro seco comestível. Esse produto intermediário é o que garante a expansão explosiva que acontece durante a fritura. Quando a umidade residual que ficou presa dentro das fibras da pele entra em contato com o óleo extremamente quente, ela se converte instantaneamente em vapor, criando bolsas de ar que expandem o produto de dentro para fora. É esse fenômeno físico simples, mas brutalmente eficiente, que cria a textura aerada e crocante do torresmo que você conhece. O tempo de secagem varia de acordo com a espessura da pele, o tipo de equipamento utilizado e as condições climáticas do dia que influenciam a umidade do ar, mesmo dentro das câmaras controladas. Esse processo pode durar horas. Em algumas instalações, a secagem é feita de forma natural, com as peles expostas ao ar livre em estruturas específicas, o que leva dias. Em plantas industriais modernas, câmaras com controle preciso de temperatura e ventilação reduzem esse tempo drasticamente, mas a lógica do processo permanece a mesma. O produto que sai da câmara de secagem parece completamente diferente da pele que entrou. Ele é rígido, amarelado, quase transparente em algumas áreas e emite um som seco quando manipulado. Parece impossível que aquilo vai se transformar em algo comestível. E é exatamente aí que a maioria das pessoas ficaria chocada se pudesse ver. Você já imaginou que o torresmo que você come começa parecendo uma folha de papelão endurecida? Comenta aqui embaixo o que você achou desse processo até agora. As peles secas são então cortadas em formatos padronizados por guilhotinas industriais ou sistemas de corte automatizados. O tamanho e a forma dos pedaços determinam o produto final. Pedaços menores resultam em torresmos de pacote, aqueles vendidos em supermercados e mercadinhos. Pedaços maiores são destinados a torresmos artesanais ou produtos de churrascaria.
Alguns formatos são especificamente desenvolvidos para determinados canais de distribuição, com espessuras e dimensões calculadas para garantir um comportamento uniforme durante a fritura. As máquinas de corte operam em velocidade impressionante, processando centenas de quilos por hora, e o material cortado cai diretamente em sistemas de pesagem e separação automática. Agora começa a etapa que mais fascina e que mais choca qualquer pessoa que vê pela primeira vez: a fritura industrial. As fritadeiras utilizadas nesse processo não têm nada em comum com a panela da sua avó. São equipamentos de aço inoxidável, com capacidade de centenas de litros de óleo, mantidos em temperaturas que chegam a 220 graus Celsius ou mais, operando de forma contínua com sistemas de controle digital. As peles secas são despejadas na fritadeira e, em questão de segundos, começa a transformação. O vapor preso nas fibras explode para fora, fazendo cada pedaço expandir entre 3 e 5 vezes seu volume original. O óleo ferve violentamente ao redor das peças. O barulho é ensurdecedor e, em minutos, o que era um pedaço duro e murcho se transforma em um torresmo dourado, inflado e crocante. O controle de temperatura nessa fase é absolutamente crítico. Temperatura baixa demais e o torresmo absorve óleo em excesso, ficando encharcado. Temperatura alta demais e o produto queima por fora antes de expandir completamente por dentro, resultando em torresmo duro no centro e escuro por fora. Operadores monitoram a temperatura constantemente e sistemas automatizados realizam ajustes em tempo real. O óleo utilizado também é um ponto de controle rigoroso. Sua qualidade, acidez, nível de degradação e ponto de fumaça são monitorados por laboratórios de qualidade que coletam amostras durante a produção. Óleo degradado compromete sabor, aparência e segurança alimentar. Plantas industriais sérias substituem o óleo em ciclos rigorosos. Filtram continuamente durante a operação e mantêm registros de todos os parâmetros. Após a fritura, os torresmos passam por esteiras de escorrimento, onde o excesso de óleo é removido. Em seguida, seguem para sistemas de temperagem e adição de sal e temperos, onde dosadores automáticos aplicam condimentos em quantidades precisas sobre os produtos ainda quentes. É nesse momento que o torresmo recebe a identidade de sabor que vai definir sua marca. Sal, alho em pó, pimenta, colorau e outros condimentos específicos de cada fabricante são aplicados com precisão de gramas por quilo. Algumas plantas utilizam sistemas de tumbler, tambores rotativos que garantem distribuição uniforme do tempero em toda a superfície do produto. Outros usam esteiras vibratórias com dosadores calibrados. O resultado visual é aquela camada de tempero que você vê quando abre o pacote, aquela cor alaranjada ou dourada intensa que faz a boca encher de água antes mesmo do primeiro bite. A inspeção final é feita por sistemas de visão computacional e por operadores treinados que avaliam cor, tamanho, textura e aparência de cada lote. Torresmos que não atingem os parâmetros visuais exigidos são separados antes do empacotamento. Em seguida, os produtos aprovados seguem para embaladoras automáticas que pesam, fecham e lacram as embalagens em velocidade industrial, aplicando data de validade e lote por impressão a laser diretamente na embalagem. Em questão de minutos, o torresmo está embalado, pesado, etiquetado e pronto para seguir para o depósito. De lá, caminhões frigorificados ou em temperatura ambiente, dependendo do tipo de produto e da distância do destino, distribuem as caixas para centros de distribuição, atacadistas, supermercados e mercadinhos de todo o Brasil. O que chega na prateleira do mercado da sua cidade passou por esse ciclo inteiro, da pele bruta ao pacote lacrado, em uma operação que funciona sem parar, 7 dias por semana,
24 horas por dia, em instalações que a maioria das pessoas nunca vai ver por dentro. Uma operação que combina tecnologia, controle de processo, trabalho humano especializado e matéria-prima que a maioria das pessoas nem imagina que pode ser transformada em algo tão consumido. O torresmo que você come não é um acidente gastronômico. É o resultado de décadas de desenvolvimento industrial, de ajustes de processo e de uma cadeia produtiva montada para transformar o que seria descarte em produto de alto consumo. E agora, você sabe como isso acontece de verdade. Então conta aqui nos comentários. O que mais te surpreendeu nesse processo? Você vai conseguir comer torresmo do mesmo jeito depois de saber tudo isso?